A paz de Jesus, irmãos. Amém? Amém. Glória a Jesus. Deus abençoe os irmãos e fortaleça, em nome de Jesus Cristo, pois é de extrema importância, né, irmãos, estarmos reunidos para buscar ao Senhor Jesus Cristo e se fortalecer na fé. A palavra diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas a nossa luta é contra principados, irmãos, potestades. A nossa luta, irmãos, ela é algo muito sério, muito séria. Em Romanos capítulo 11, eu ia mandar um vídeo hoje para os irmãos no grupo, mas acabei me enrolando e não consegui finalizar o vídeo, mas amanhã eu mando para os irmãos. É um trecho de um filme que os irmãos já devem ter assistido, chama Deus Não Está Morto. E ali uma mulher com Alzheimer, ela fala algo bem interessante. Mas aí eu passo amanhã esse vídeo para os irmãos, né? Uma mensagem bem interessante que eu achei. Bem, aqui em Romanos capítulo 11, versículo... Deixa eu ver aqui. Romanos 11, versículo 20. Versículo 20. Vamos ler, irmãos? Todos podem ler? 1, 2, 3, como é que diz aí? Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás em pé? Mas teme. E tu estás em pé pela? Então não te ensoberbeças, mas teme. Veja, eu pedi para o Tom, você está com o texto aí, irmão? Fala um texto aí, que é lá em Provérbios, para os irmãos não ter que ir lá, entendeu? Mas só decorar aí, que depois os irmãos lêem em casa. Provérbios 16, versículo 18. A soberba procede à queda, e a altivez do espírito precede a queda. Perdão, irmãos, ler novamente. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Então, a soberba precede o quê? A ruína, né? A queda. Então, irmãos, a palavra vai dizer, né, aqui mesmo em Romanos, né, capítulo 8, versículo 26, a palavra vai dizer que o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Né? Aqui está dizendo o seguinte, de novo, né, irmãos? Pela sua incredulidade foram quebrados. Tu estás em pé pela fé. Então, nós estamos em pé pela fé. E aí diz, não te ensoberbeças, mas teme. E por que ele dá essa orientação? Porque a soberba do ser humano é que impede ele de buscar a Deus. Quando o ser humano ele se torna soberbo, o coração dele se torna endurecido, então ele não sente falta de Deus, não sente necessidade de Deus. Só que nós, irmãos, estamos de pé, não é por causa das nossas próprias forças. Ninguém pode estar em pé diante de Deus porque é bom o suficiente. Ninguém pode estar em pé diante de Deus por causa da sua própria santidade. Ninguém pode estar em pé diante de Deus porque é uma pessoa boa. Nós estamos em pé diante de Deus por causa da fé, que é o que está escrito, né? Tu estás pela fé. Então, quem é que dá fé para nós? É Jesus Cristo. A palavra não diz lá em Hebreus 12 que Ele é o autor e consumador da fé. Então, quem concede fé para nós é Jesus. Então, se é Jesus que nos concede fé, e é por causa da fé que estamos de pé,
Então eu tenho que buscar cada vez mais quem? Jesus. Se é Jesus que tem fé para me dar, eu tenho que buscar Jesus. Buscar Jesus. Por quê? Porque se eu não buscar Jesus, o meu coração mostra que ele é um coração altivo ou soberbo, como leu lá em Provérbios 16, 18, né? Ou é 18, 16? 16, 18. Então, a soberba é um coração que não se importa com as coisas de Deus, que não se importa em buscar a Deus. Então, irmãos, por quê? Veja só, põe a sua mão aí. Não precisa pôr sua mão aí, não. Já entendemos aqui, né, irmãos? Que tu estás em pé pela? Não te ensoberbeças, mas teme. Se você for um pouquinho mais para frente aí, ó, 1 Coríntios, capítulo 10. Coríntios, capítulo 10. Todos acharam? Diz assim, versículo 12. 1 Coríntios 10, versículo 12. Diz: Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Então, quem é que cuida? Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Então, significa que se nós estamos de pé, é possível a gente também cair. Não é porque uma vez eu estou em pé, que eu não possa cair. Eu posso cair, sim. Mas ele está dizendo que aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe. Quando eu falo a palavra olhe, ele está falando de cuidado. Olha, tenha cuidado, tenha entendimento, né? Não podemos ser como pessoas que são cegas. A palavra vai dizer que nesse mundo as pessoas são cegadas pelo diabo. E nós não podemos ser pessoas cegadas pelo diabo. Não podemos. Podemos? Não. Então ele está dizendo que aquele que cuida estar em pé, ele tem que tomar cuidado para não cair. Então, quem pode cair? Qualquer um pode cair. Por que qualquer um pode cair? Desde que nós acabamos de ler em Romanos capítulo 11, que estamos de pé pela fé. A fé que nos faz mantermos de pé. Então o diabo ele vai atacar onde, irmãos? Na nossa fé. Ele vai querer abalar o quê? A nossa fé. Por quê? Porque se a nossa fé em Jesus diminuir ou acabar, então ele tem facilidade em nos derrubar. Então a importância, irmão, de que a fé seja acrescentada no nosso coração. Mas a fé ela é acrescentada no nosso coração, não é dormindo e acordando e acontece num passe de mágica. Lógico que não. A fé ela só pode ser acrescentada através da oração e da palavra. Porque os apóstolos ensinaram, os apóstolos eles oraram e pediram a Jesus: Jesus, acrescenta-nos a fé. A palavra diz em Romanos 10 que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Então, tem duas coisas que acrescentam a fé no meu coração: oração e a palavra. Eu oro e peço àquele que é o dono da fé. E eu ouço a palavra da fé. Então, eu oro para o dono da fé e ouço a palavra da fé. Então, meu coração começa a o quê? A se alimentar da fé. Então, nós estamos de pé pela fé. Por quê? Porque nós oramos e porque ouvimos a palavra da fé. A palavra vai dizer no versículo 13 o seguinte: não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais. Então, toda tentação é possível suportar. Toda tentação.
Mas por que tem tentações que a gente não suporta? Por que tem tentações que a gente cai? Por que tem laços do diabo em que muitas vezes nossos pés estão presos? Por que muitas vezes caímos nas ciladas do diabo? Por quê? Porque lá no versículo 12, nós lemos, vamos ler de novo, versículo 12, irmãos, como é que diz aí? Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Então nós lemos em Romanos 11 que nós estamos de pé pela fé. Então fé, irmão, é o que mantém uma pessoa de pé. O que é que está mantendo o meu corpo aqui de pé? O meu corpo, literalmente falando. O que é que está me mantendo aqui de pé? Não, o meu corpo aqui, literalmente falando. É o meu músculo? É a minha pele? Ou são os meus ossos? É os ossos, né? Os ossos é o que dá estrutura. Se tirar o osso, irmão, fica um montoado de carne aqui. Um bolo assim, ó. Um bolo de pele, de músculo. É lógico que um está ligado no outro, né? Mas a estrutura é o osso. O osso é que mantém o quê? O corpo de pé. O que faz você sofrer impacto, né? E junto com a musculatura, é o que te mantém. É lógico, né? Para você andar, você precisa do músculo, ligamento, essas coisas, mas sem se aprofundar nessas coisas. Eu quero falar da estrutura do osso. Né? O osso é o que sustenta. Então, a fé é o que mantém a gente de pé. Então, se a gente tiver uma fé fraca, você já viu aquela doença da pessoa que tem osso de vidro? Vocês já viram? Uma pessoa que ela quebra os ossos constantemente. Tem um filme que fala sobre isso aí. Eu esqueci o nome desse filme. Mas tem um filme que fala justamente disso, de um cara que ele quebra com muita facilidade os ossos. Então, a nossa fé, ela precisa ser fortalecida, irmãos. E não tem outro caminho, a não ser pelo conhecimento da palavra e crer, lógico, na palavra, e pela oração. São coisas fundamentais. Quando Pedro negou Jesus Cristo, Jesus, quando Satanás falou que ia tentar Pedro, Satanás disse para Jesus que Pedro iria ser tentado ao extremo. Jesus falou, olha Pedro, Satanás falou que vai te tentar no extremo. Você vai passar por um estreito apertado na mão do diabo. Mas Jesus não fez que nem o Deus de Jó fez. Jesus foi lá e intercedeu por Pedro. Olha, eu estou orando, Pedro, para que a sua fé não desfaleça. Por quê? Porque se Pedro perdesse e desfalecesse na fé, ele jamais poderia ter se levantado. Ele se levantou por quê? Porque ele foi sustentado na sua fé, e a fé manteve ele de pé. Então, irmãos, nós temos que entender que tentações, elas virão sobre nós, provocações, lutas, porque Jesus disse em João 16:33, no mundo teremos o quê? Aflições. Mas Jesus Cristo, nós não temos que se preocupar com isso, porque isso é certo que virá. As lutas é certas que virão sobre cada um de nós. Mas o que a palavra sempre vai nos estimular é como nós estamos fortalecendo nosso coração. Ou seja, como estamos fortalecendo a nossa fé, porque é ela que sustenta o cristão. Então o diabo ele vai lutar com todas as forças, vai usar de todos os meios para ir abalando a nossa fé e ir corroendo. Às vezes como uma árvore gigante e chegando nessa época, né, irmão, de outono e verão, então existe o quê? Muitas pancadas de chuva que vão acontecendo, muita ventania, e as árvores que estão nos centros da cidade, elas caem com facilidade. Por quê? Porque elas parecem estar belas, elas parecem estar boas, mas quando vem o vento e vem a tempestade, por dentro elas estavam podres, estragadas. Mas por fora não se percebia. Ela fazia ainda uma sombra, parecia que ainda estava dando fruto. Mas por quê? Porque ainda não veio o vento, porque não veio a tempestade. Mas quando veio, leva aquelas árvores e elas fazem estrago, derrubam,
né, em cima de carros, matam pessoas, derrubam a rede elétrica, as pessoas ficam dias sem energia. Por quê? Porque ela não estava firme, ela não estava alicerçada, ela estava aparentemente alicerçada. Então a nossa vida, e nós que somos como uma árvore também para Deus, a nossa fé é que vai manter a nossa estrutura firme. Mas como é que isso acontece, irmãos? Não é vindo na igreja de 15 em 15 dias, e abrindo a Bíblia só de 15 em 15 dias, e mesmo assim, de 15 em 15 dias, abrir a Bíblia e dormir no culto. Não. A fé, ela é fortalecida diariamente, ouvindo a palavra, buscando obedecer a palavra, pensamentos em Deus. É assim que a nossa fé é fortalecida. Então, irmãos, as pessoas, às vezes, elas só vão entender essa realidade depois que caem. Quando as pessoas caem, aí vem na mente o que aconteceu. O que aconteceu é que a fé foi deixada de lado. Então, a nossa fé, irmãos, ela tem que estar, mesmo em meio às lutas e tribulações, trabalhos, tudo que envolve a nossa vida, a fé ela não pode ser deixada de lado, ela tem que ser fortalecida. Então, quando a palavra diz, de novo, versículo 12, aquele, pois, cuida estar em pé, olhe que não caia. Então está chamando para uma vigilância. Aí no versículo 13 vai falar do quê? De tentação, vai falar de escape, vai falar que eu vou sofrer uma tentação grande, mas eu consigo suportar. Mas tudo isso, irmãos, volta lá para Romanos de novo. Romanos, volta aí de novo as páginas, né? Está um livro antes, Romanos 10. Romanos 10, versículo 17. Vamos ler, irmãos, todos juntos, como é que diz aí? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, quando eu ouço a palavra de Deus e guardo no meu coração, vai surgir o que dentro de mim? Uma fé. A fé ela é gerada quando o Espírito Santo convence a minha vida. Quando o Espírito Santo ele convence o meu coração de aquilo que é certo, aquilo que é errado, gerou uma fé. E quando eu vou e pratico aquilo que o Espírito Santo me convenceu, então eu fortaleço a minha fé. Então, às vezes, as pessoas elas recebem fé no culto. Só que quando vão para fora, quando essa fé que Deus falou com ela, então o culto está falando, pregando 1 hora, só que aí Deus conseguiu atingir o seu coração 5 minutos de pregação. Deus falou o culto todo, mas 5 minutos foi a parte que o Senhor Jesus foi lá e conseguiu mexer no seu coração, falar da sua realidade. Então, te trouxe o quê? Fé, para poder viver a palavra. Só que quando a gente sai lá fora, para poder praticar essa palavra, depois do culto, quando eu pratico aquilo, então a minha fé é mais fortalecida. Então, ela ganha uma estrutura maior. Então, é o que a palavra diz, você está de pé, cuidado para que você não caia. Ou seja, eu ouço a palavra e agora eu vou pô-la em prática. Então, a minha fé ela se torna fortalecida agora. Ela não é apenas uma fé de ouvinte. Eu ouvi, eu entendi a pregação. Mas quando você pratica, você cria uma estrutura dentro de você. No capítulo 8, volta aí para a gente poder estar terminando. No capítulo 8, versículo 26, diz assim: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos. Então a gente tem, irmãos, a maior força que o mundo já pôde ver, o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele é mais forte do que qualquer coisa nesse mundo. E é Ele que está pronto, disponível para interceder pelas nossas fraquezas. Por quê? Porque eu não posso cair. Jesus não me chamou para cair.
Jesus me chamou para estar de pé. Jesus nos chamou para estarmos de pé. Mas quando nos falta vigilância, nos falta fé, então é onde a gente tropeçamos e caímos. Aonde? Nas nossas fraquezas. Então tem coisas, por exemplo, os apóstolos, quando eles saíam, Jesus falou assim, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. E eles foram na missão dos 70, e foram, irmão, e curaram enfermos, eles ressuscitaram mortos, eles expulsaram demônios. Então eles saíram e fizeram tudo o que Jesus falou. Quando eles voltaram tão felizes, tão alegres, e falaram para Jesus, Senhor Jesus, os demônios se sujeitam, as enfermidades saem. E Jesus olha para eles e diz assim, olha, não vos alegrai-vos por essas coisas. Antes, alegrai-vos porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. No livro da vida. Então eles tiveram fé para curar, tiveram fé para expulsar demônios, tiveram fé para muita coisa. Mas quando Jesus pregou sobre perdão, eles disseram assim, Senhor, esse negócio é difícil, hein? Acrescenta-nos a fé. Então tem coisas que parece que são mais fáceis, quando na verdade são mais difíceis. Essas coisas que os apóstolos disseram e oraram, Senhor, acrescenta-nos a fé, era onde eles poderiam tropeçar e cair. Então tem coisas que nós somos fracos, é ali que o diabo vai ficar tentando para eu ficar caindo. E é lá que eu preciso ser fortalecido na minha fé. Então o Espírito Santo, ele quer trabalhar onde? Na nossa fraqueza. Onde que nós estamos mais fracos? É onde tem menos fé naquele lugar. E onde tem menos fé, é onde nós estamos mais propensos a cair. Então, às vezes, nós não caímos numa coisa grande, mas às vezes podemos ficar caindo em coisas pequenas. Mesmo sendo pequenas, temos que fortalecer a nossa fé. Por quê? Porque se eu for caindo nas coisas pequenas e vou deixando, uma hora eu vou cair numa coisa grande. E aí se torna mais difícil. Deus pode fazer tudo? Pode. Ele pode restaurar todas as pessoas? Pode. Mas Ele quer nos ajudar nas pequenas coisas. Ele quer interceder nas nossas fraquezas. Então, fraquezas é coisas que todos nós temos. Todos nós temos fraquezas. É o lugar onde tem menos fé. Quando Deus ele trabalha na nossa vida e consegue gerar muita fé naquele lugar, naquele local, então você não tem mais problema naquela área. Você não tem problema naquela área. Por quê? Porque a fé, ela ganhou força, ganhou autoridade. O escudo da fé já está pronto. Você já consegue combater aquilo ali. Agora, quando áreas da nossa vida que ainda nos falta fé, é onde Deus quer trabalhar, quer fortalecer. E o segredo vai estar onde, irmãos? Vai estar aqui, versículo 27. Aquele que examina os corações, ele sabe qual é a nossa intenção. Então, o que Deus ele quer? Deus ele quer saber o que está dentro de nós. Temos fraquezas? Temos, mas qual é a nossa intenção? O que é que vai dentro do nosso coração? O que eu quero diante de Deus? Isso aí, irmão, só eu posso responder por mim mesmo. Só os irmãos podem responder por si mesmo. Porque eu posso chegar para o irmão e falar assim, eu estou ótimo, irmão, eu estou seguindo bem, estou seguindo santo diante de Deus, eu posso falar o que eu quiser, mas diante de Deus, como é que eu estou realmente? Diante de Deus, como é que eu estou? Qual é a intenção do meu coração? Então, para Deus, o que vale é isso, é a nossa intenção. Não importa o tamanho do erro, do pecado, da iniquidade que a pessoa cometa, desde que a sua intenção, o seu desejo, seja de buscar a Deus. Não existe pecado grande, tão grande que Deus não possa dar um jeito. Deus pode dar um jeito em qualquer pecador, qualquer um. Onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. A questão é o quê? É o nosso coração, é a intenção, o que queremos. Então, irmãos, nós lemos então Romanos 11, né, que pela fé estamos de pé. 1 Coríntios 10, lemos que temos que tomar cuidado para que não venhamos a cair, né? Se estamos de pé, devemos vigiar. Mas tudo isso, irmãos, é por causa da fé. Então, é a fé que precisa ser trabalhada no nosso coração todos os dias. Então, irmãos, sempre que tivermos oportunidade de buscarmos a Deus, de orarmos, de estarmos no culto, irmão, isso que fazemos, esse ato de vir até aqui, é um ato de fé. Né, irmãos? É um ato de fé. Dizendo isso por quê, né, irmãos? Porque sempre que você vem ao culto e busca a Deus, você está praticando ali a vontade do Senhor Jesus. E automaticamente a sua fé também está sendo alicerçada. Se eu deixo de vir no culto
uma semana, depois eu deixo 2, depois eu deixo 1 mês, depois eu deixo 2 meses, daqui a pouco você não sente o quê? Mais falta daquilo. Então a sua fé ela não é mais fortalecida, ela vai sendo o quê? Ela vai sendo consumida, vai sendo destruída. Amém, irmãos? Vamos orar? Em nome de Jesus, agradecer a nosso Deus.